Uma das mais destacadas membros da Sociedade Teosófica no mundo é Joy Mills, que já esteve no Brasil várias vezes, ministrou palestras aqui. Ela é uma grande estudiosa da obra da senhora Blavatsky, mas mantém, né, uma mente aberta ao ensinamento teosófico. E ela visitou a Austrália ano passado, ministrou um curso, aliás, conduziu um retiro sobre o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Comentários sobre Aos Pés do Mestre, Luz no Caminho e A Voz do Silêncio. Mas ela depois disso fez uma pequena turnê pela Austrália, que foi preparada pela presidente nacional. Quando a senhorita Joy Mills fez uma palestra em Perth, na Austrália Ocidental, nós moramos em Sydney, Perth fica do outro lado da Austrália, ela foi entrevistada na rádio também. E no dia seguinte, após a sua entrevista na rádio, nós recebemos na sede nacional da Sociedade Teosófica na Austrália, que fica em Sydney, nós recebemos um e-mail bastante irado, é assim que se diz em português, né? Irado, de um indivíduo que disse: olha, eu ouvi a entrevista com a Joy Mills, ela falou sobre a Sociedade Teosófica, disse que a Sociedade Teosófica estuda várias religiões, mas ela não falou dos ateus. Quer dizer que não há lugar para ateus na Sociedade Teosófica? Então eu tive o prazer de responder para ele que há vários lugares, né, para ateus. E então ele depois, no outro dia, então respondeu e ficou satisfeito com a resposta. Então eu queria começar essa palestra sobre o caminho do despertar espiritual contando uma pequena história que se passou no Canadá. Um ateu convicto, aquilo que no Brasil se chama ateu de carteirinha, ele estava caminhando numa floresta do Canadá, um amante da natureza, né, mas um ateu convicto. Não há sobrevivência após a morte, Deus não existe, o universo é fruto do acaso, né? Ou seja, o universo é um tiro no escuro. Big Bang, né? E ele notou, ele ouviu um barulho atrás de si, um farfalhar de folhas, e quando ele olhou para trás, havia um urso cinzento de 3 metros de altura correndo na direção dele. Ele, naturalmente, né, com seu instinto de sobrevivência, bastante vinculado ao mundo material, deu no pé. Mas ele corria sempre olhando para trás pelo ombro direito para saber onde é que estava o urso. E o urso cada vez se aproximava mais dele. Ele tanto olhou para trás, que tropeçou numa raiz de uma árvore, a raiz exposta, caiu, o urso alcançou ele, estendeu a pata, estava pronto para, como é que se chama essas máquinas? De fragmentá-lo, né? Quando no solo ele emitiu aquele grito: "Oh meu Deus!" Naquele momento, o tempo parou, ficou congelado, a pata do urso ficou estendida no ar, o movimento das folhas parou, e sobre o ateu se formou uma luz celestial, de dentro da qual uma voz se dirigiu a ele dizendo: "Tu passaste a vida inteira negando a minha existência. Tu ensinaste crianças pequenas a não acreditarem em mim. E tu queres que eu agora te livre desta situação difícil?" O ateu no chão dizia para essa luz celestial: realmente, me converter agora seria hipocrisia, mas o senhor pelo menos poderia converter o urso. E a voz disse: "Assim seja." Então o tempo retoma o seu fluxo normal, as folhas voltam a se mover,
A pata do urso é recolhida em direção ao peito, o urso une as duas patas em direção ao peito, olha para o ateu e diz: Senhor, eu te dou graças por esta refeição que eu estou para fazer. Eu só posso continuar essa palestra se vocês me garantirem que não tem urso no cerrado. Bom, vamos em frente. A condição humana, ou seja, a condição de vocês, a minha, dos nossos familiares, da sociedade de Brasília, do Brasil, da humanidade inteira, a condição humana, em várias tradições, foi apresentada metaforicamente como sendo uma condição de sono. Mas é uma condição de sono, não é uma condição acordada. E talvez alguns de vocês não saibam, mas o nome Buda não é um nome próprio, é um título que foi dado a Siddhartha Gautama e que significa literalmente o desperto. Segundo o cânone budista, o Tripitaka, o conjunto de 3 cestas de sermões do Buda, ele estava, numa determinada ocasião, sentado, absorto em profunda meditação, e um transeunte, ao passar, se deteve e ficou impressionado com o semblante dele, com a energia que irradiava dele. E este transeunte perguntou: você é um asceta? E o Buda disse: não. Você é um sannyasi, ou seja, um renunciante? Segundo a tradição hindu, o Buda disse: não. Você é um fakir? O Buda disse: não. Então a pessoa perguntou: mas quem é você? E o Buda disse: eu sou o desperto. E certamente esse estado de não despertar ou de sono profundo, psicológico, no qual nós nos encontramos, tem a ver com o enraizamento da nossa consciência no mundo material. Mas, se a condição humana foi apresentada metaforicamente como uma condição de sonolência, de falta de clareza, de falta de percepção direta das coisas, a tradição sabedoria também afirma que existe um caminho de despertar, existe um caminho através do qual um indivíduo, um ser humano pode sair desse estado de sono. É claro que quando nós lemos ou ouvimos a menção a um caminho, nós imediatamente projetamos esse caminho como sendo alguma coisa externa. Mas aqui eu me lembro do grande poeta espanhol Machado: caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Não existe um caminho pronto, o caminho é a nossa própria vida. O caminho é, na verdade, um modo de vida, no qual existe um progressivo despertar para os verdadeiros valores da vida. E esses valores
não são valores impostos por uma ideologia ou por uma religião, mas esses valores, eles são inerentes à própria natureza da consciência. Foi mencionada a tradição hindu na palestra anterior. A natureza da realidade última, daquilo que é a essência da existência, que está muito mais além dos nossos sentidos limitados, foi apresentada na tradição hindu com 3 palavras, bem simples, mas muito vastas no seu sentido, que são Sat, Chit, Ananda. Tem uns apressadinhos que saem no Sachidananda, aí parece um bauru vegetariano, né? Mas Sat significa não apenas verdade, mas significa também existência ilimitada. Existência ilimitada. No fundo, os limites só existem para uma consciência limitada. Quando se vai além da consciência limitada, não há limites. William Blake percebeu isso, né? Ver um mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segurar o infinito na palma de sua mão e a eternidade em uma hora. Os místicos veem isso. Nós não temos o tempo aqui de entrar no significado da palavra misticismo. Aliás, Ricardo, tu tens os exemplares do teu livro, A Tradição Sabedoria, não? No capítulo número 2, o que é a tradição sabedoria, existe uma menção, quando se fala no nome, na busca do significado da palavra, existe uma menção à etimologia da palavra mistério. É dito que a palavra mistério, a palavra mito, a palavra místico tem a mesma raiz etimológica. E essa raiz é o verbo grego mien, que significa literalmente fechar, cerrar os lábios. E algumas pessoas interpretam isso como sendo um exclusivismo espiritual. Ou seja, o que eu descobri eu não vou comunicar para ninguém. Mas o sentido de cerrar os lábios não é o de um exclusivismo na experiência espiritual. Ao contrário, todos aqueles que tiveram essa experiência de transformação quiseram comunicar a fragrância dessa experiência para os seus semelhantes, porque ela é tão vasta. E não foram só os místicos, os poetas, né? Os líderes políticos, religiosos, né? Leiam a autobiografia do Nelson Mandela, né? Ele fala disso, né? Ele tem uma noção quase mística da liberdade. Por quê? Porque a liberdade para ele não é uma coisa individualista, é uma celebração da coletividade. Mas o sentido da palavra cerrar os lábios diz respeito a que é uma experiência que ocorre além das dimensões discursivas da mente pessoal, que catalogam, analisam, não é? Que sempre confinam a experiência à sua própria interpretação e, portanto, perdem a fragrância da experiência.